Geekies, hoje eu estou aqui porque ontem rolou o Disney Investor, que é um evento da Disney para investidores, onde normalmente eles lançam notícias quentíssimas. Então hoje eu vou contar tudo que rolou no Disney Investor 2020. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar. Primeiro eu queria falar com você que acha que Disney é só Mickey, princesas e etc. Hoje em dia a empresa Disney é muito maior que isso. Isso inclui a Disney, isso inclui a Pixar, isso inclui National Geographic, SPN, Star, Marvel, Star Wars, Hulu e quem sabe ainda muito mais que isso. A Disney cada vez mais compra outras empresas, ele aumenta mais o seu tipo de conteúdo e conteúdos de outras empresas que estão fazendo muito sucesso, e com isso a Disney hoje é uma bomba no mundo do entretenimento. Ela basicamente domina tudo que é de mais importante, e hoje eu quero falar um pouquinho do que eles falaram nesse evento Disney Investor e os próximos lançamentos para os próximos anos, 2021, 2022 e 2023. Então primeiro, a gente sabe que acabou de ser lançado o Disney Plus, que é o streaming da Disney, e o streaming da Disney ele já tem quase 87 milhões de assinantes ao longo do mundo, e eles esperam chegar a mais de 200 milhões em 2024, sendo que eles esperavam para 2024 chegar a 90 milhões, e logo no primeiro ano eles já conseguiram quase isso. No ano que vem, eles vão aumentar aí os seus streamings e seus conteúdos dentro do Disney Plus ou em outros streamings no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil vai ser lançado o Star Plus, que inclui novos conteúdos, filmes maravilhosos, séries premiadas, e você vai poder adquirir junto com o Disney Plus com um desconto ou separadamente, sendo que eles esperam que por aqui pela América Latina o Stars Plus sozinho quase não vai ser comprado, porque o objetivo deles é realmente ter um valor muito chamativo comprando os dois juntos. Se você está vendo aí da Europa, o Star Plus vai ser incluso dentro do Disney Plus e vai aumentar mais 2 euros na sua mensalidade aí por mês. Dentro do Star Plus vai ser incluso o ESPN Plus. Então, para você que é fã de esporte, vai ter vários esportes ao vivo, vai ter várias abas de esporte separado para você acompanhar. Aquela partida que você não conseguiu assistir, vai ter lá gravada on demand para você assistir e saber de tudo o que aconteceu. Então, realmente, o Disney Plus mais o Star Plus vai ser uma plataforma super completa e super fácil de navegar. Mas vamos falar dos conteúdos que estamos esperando. Eles anunciaram mais de 100 conteúdos dentro desse evento de 4 horas. O streaming chamado Hulu, que ele tem lá nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, esses conteúdos são divididos entre outras plataformas e outros streamings e outros canais. Eles vão lançar algumas séries, e eles têm aí séries premiadíssimas por Grammys e etc. E nessas séries eles vão trazer personalidades icônicas. Por exemplo, na série The Only Murder in My Building, que seria o único assassino no meu prédio, vai ter Selena Gomez, e vai ser uma série de comédia super divertida. A série Dope Sick vai trazer o Michael Keaton, que é muito conhecido como um dos Batmans. As coisas mudam. Nine Perfect Strangers vai trazer Nicole Kidman e vai ser uma série de thriller. A gente sabe que tudo que a Nicole Kidman faz é maravilhoso. Foi confirmado também a 5ª temporada de The Handmaid's Tale, que é uma série que está bombando demais, está ganhando todos os prêmios e está confirmadíssima, obviamente. Pelo que parece, eles vão ficar investindo nessa série por um bom tempo. Eles anunciaram também que as Kardashians vão estar dentro do Stars. O que eu não estou entendendo é que foi anunciado que a próxima temporada vai ser a última temporada dos Kardashians. Eu não sei se vai ter algum conteúdo novo, eu não sei se eles vão fazer alguma coisa diferente, algum reality, algum programa diferente, mas a gente vai ter que ficar ligado pra saber. O FX, ele também faz parte do mundo Disney, e ele vai trazer algumas séries bem diferentonas. Eles têm uma série muito famosa e muito premiada chamada American Horror Story, pra você que gosta aí de séries de terror. Ela é super conhecida e em cada temporada ela conta uma história diferente. Mas eles vão trazer séries de aliens. Lembra o filme? Pois é, eles vão trazer aí quando o primeiro alien veio à Terra e etc. E também Shogun, que vai ser uma série mais adulta e mais visceral. Então eles estão trazendo aí sucessos do passado no cinema para agora séries dentro das plataformas streamings da Disney. Eu sei que o que vocês mais esperam começa agora. Lucasfilmes, vamos começar com Star Wars, porque tem muito conteúdo. A
terceira temporada de Mandalorian vai estrear no Natal do ano que vem. E ela vai ter 2 spin-offs, que são histórias paralelas que vão ser contadas em séries diferentes. Uma é de uma das personagens mais amadas do mundo de Star Wars, chamada Ahsoka. E também vai ter The Rangers of the New Republic, que também vai estar aí como um dos spin-offs. Nós teremos também Andor, que está previsto aí só para 2022. E vai ter o Diego Luna. Diego Luna fez Rogue One, o filme. E ele tá voltando com esse personagem para falar mais sobre a história desse personagem naquela época. E vai ser um thriller. E vai ser um thriller de espião. A gente também está super ansioso para a série do Obi-Wan Kenobi. E eles falaram que o ator original, Anakin /Darth Vader, vai estar na série, o que é ótimo, porque a gente vai conseguir linkar melhor aí toda a história. E não faz sentido ter o Obi-Wan sem ter o Anakin. It's over, Anakin! Don't try it. E também vão ter as séries animadas de Star Wars, obviamente. A série animada Bad Batch vai seguir aí o ritmo do sucesso do Clone Wars. Star Wars Vision vai contar 10 histórias diferentes em curtas. Vai ter Lando, que não foi divulgado muita coisa sobre. E vai ter Acolyte, que vai contar aí a história dos últimos momentos da Era de Ouro da República. Acho que uma das coisas que eu mais tô esperando é uma série chamada A Droid, que vai contar aí umas histórias super divertidas com o R2-D2 e o C-3PO. Mas a gente sabe que a Lucasfilmes não é feita só de Star Wars, então eles divulgaram que vai ter Indiana Jones 5 em julho de 2022. Vai ter também o Willow Mythological Worlds, que é um filme aí que já teve uma versão e agora vai ter uma continuação, que vai estrear também em 2022. Vai ter um filme também chamado Children of Blood and Bones, que vai ser um filme que vai contar a história de uma menina africana que vai devolver a magia para a sua terra. Foi confirmada que o Rogue Squadron vai ser dirigido por Patty Jenkins, que dirigiu os 2 filmes de Mulher Maravilha, e vai estrear no Natal de 2023. Agora vamos passar por National Geographic. Se você gosta desse mundo de animais, terras, ecologia, enfim, essas coisas, o que mais me chamou a atenção é por ter 2 documentários, um com Will Smith e o outro com Chris Hemsworth. O do Chris Hemsworth, ele vai fazer coisas que vão tentar fazer ele ficar mais saudável e ainda rejuvenescer. Fiquei ansiosa pela parte principalmente do rejuvenescer. E o Will Smith vai passear aí pela Terra e vai mostrar lugares incríveis nesse planeta que a gente vive. Agora vamos falar de originais Disney. A gente tá adorando fazer um reboot, né? Ou fazer continuações de filmes de sucesso deles do passado. E pois é, e assim vai continuar. The Mighty Ducks, aquele filme bem antigo, vai ter uma continuação e vai trazer atores daquela época de volta. Thunder and Hoot, acho que é assim que se fala o nome, vai ser um filme de cachorro, super fofo, gente, a gente ama, né? Filme pra toda a família. Big Shot vai ser um filme de esporte, onde um treinador vai começar a treinar umas meninas de time de basquete de um colégio super riquinho, e aí ele vai enfrentar várias dificuldades, assim como elas. Está preparado? Beauty and the Beast vai ter um prelúdio, isso é, vai ter uma história contada anteriormente do filme que a gente já conhece. A Disney está investindo também muito nessa coisa do universo expandido de coisas de sucesso, então o Rei Leão e Bela e a Fera vão ter esse mundo expandido contando histórias anteriores. Eles mostraram também a logo da série Percy Jackson, que é baseada em livros de super sucesso, uma saga de livros de super sucesso que não teve ela completa nos cinemas, mas agora vai, e vai ser bem feita, se Deus quiser, pro Disney Plus. Hocus Pocus 2 vai acontecer. Three Men and a Baby vai ter uma nova versão para 2022 com o Zac Efron. Vai ter muito filme de esporte, de futebol americano, de basquete, biografias. 12 é Demais vai ter uma nova versão. Era do Gelo vai ter um spin-off. Tô ansiosa demais pro spin-off. Uma Noite no Museu também. Julho de 2021 vai ter Jungle Cruise com The Rock. A Pequena Sereia, o live action, também vai acontecer, como a gente já tá sabendo, a gente fica contando aqui há muito tempo. Vai ter um live action de Pinóquio e vai estrelar Tom Hanks. Pro Disney Plus vai ter Peter Pan e Wendy. Vai ter Cruella. O filme Encantada 2, que se chama Desencantada, está confirmadíssimo. E aí vamos para as animações que estamos tão ansiosos para. Raya e o Último Dragão vai ser lançado tanto na plataforma Disney Plus quanto nos cinemas ao mesmo tempo em março de 2021.
Baymax vai ser uma série pro Disney Plus, onde vai contar a história do Baymax, que é do Big Hero 6, fazendo o seu trabalho que deveria ser feito, né? Que ele foi criado para fazer, que é de curar as pessoas. Vai ter uma série de filmes curtas de Zootopia, chamados Zootopia Plus. Tiana da Princesa e o Sapo vai ter uma série original no Disney Plus, igualmente como Moana. Eles contaram uma história muito legal lá, que os criadores de desenho, animadores, etc., africanos, eles fizeram um vídeo e falaram assim, Disney, um monte de palavrão. E aí a Disney viu e adorou o trabalho deles e convidaram eles para fazer uma animação junto com a Disney. Essa animação se chama Yoju, acho que é assim que se fala. É uma história de ficção científica na Nigéria e vai estrear em 2022. A gente falou bastante por aqui sobre o filme musical Encanto, que a gente achava que era do Brasil, mas na verdade é da Colômbia e vai estrear ainda esse ano no Disney Plus. A Pixar também vai estrear filmes diretamente no Disney Plus, como o filme Soul, que vai estrear no dia 25 de dezembro e conta uma história cheia de jazz e momentos emocionantes. A Pixar vai lançar também o Pixar Popcorn, que vai fazer curtas dos nossos personagens favoritos do mundo Pixar. A série Dog Days vai ser um spin-off de Up. Você vai amar esse trailer. Cars também vai ter um spin-off. Vai ter o filme Luca também, que se passa na Itália e vai estrear em 2021. Vai ter um filme chamado Lightyear. Não é sobre o Buzz Lightyear que a gente conhece. Lembra que o brinquedo Buzz Lightyear, ele é baseado em um filme, um blockbuster? Pois é, ele vai contar a história desse blockbuster com o Buzz Lightyear original que o brinquedo foi baseado. E vai estrear no verão de 2022. Agora Marvel. Quando a gente acha que vai acabar, nunca acaba. Pois é, rolou um trailer novo de WandaVision, a série do Disney Plus, que vai lançar agora em janeiro, dia 15. Teve o trailer de Falcão e Soldado Invernal. Eles confirmaram também que Doutor Estranho, The Multiverse of Madness, não sei como vai ser a tradução, ele vai estar linkado diretamente com WandaVision e com o Homem-Aranha. Então isso quer dizer que o que eu pensei aí no vídeo anterior, que tem card aqui em cima falando de Aranhaverso, pode ser que realmente vá acontecer dentro do filme Doutor Estranho. Confirmaram também a estreia de Viúva Negra para o dia 7 de maio, finalmente. Saiu também o primeiro trailer de Loki, que vai estrear em maio de 2021 e vai ser um thriller. Eu achei o trailer bem interessante, por sinal. Saiu o trailer também da série animada What If, que vai contar aí histórias de que se tivesse acontecido aquilo ali, como seria o mundo. Foi confirmado que a filmagem de Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis, foi finalizada. Confirmaram a série Miss Marvel, que a gente já tava sabendo, porque já saiu umas fotinhos aí, e falaram que no Capitão Marvel 2, ela vai estar sim, Miss Marvel vai estar junto com a sua ídola, Capitã Marvel, e também uma outra personagem que já vamos ter conhecido em WandaVision. Eternals está confirmado para o dia 5 de novembro de 2021. E a série Gavião Arqueiro, que estamos vendo aí conteúdos e fotinhos das gravações sendo divulgadas e sendo lançadas aí nas redes sociais, vai ser lançado no final do ano que vem. A gente falou muito do Papo de Sexta sobre She-Hulk, porque a Tatiana Maslany, ela tinha vazado que ela ia ser a She-Hulk, e aí depois ela própria falou que não era não, mas a Disney confirmou que é ela sim, e vai ser uma série bem divertida, bem de comédia. E vai incluir o Hulk de Avengers e também outros vilões. Vai ter também Moonlight, que é uma série tipo Indiana Jones, mas com mitologia egípcia. Secret Invasions também vai estar no Disney Plus, que vai contar a história das invasões dos Skrulls, que a gente viu em Capitão Marvel, a gente viu em outras coisas por aí. Inclusive em Fênix Negra também estavam eles lá. Foi confirmado também Coração de Ferro, Guerra das Armas, que aí é o pior medo de Tony Stark. Confirmou também especial de Natal de Guardiões da Galáxia, que vai ser filmado junto com o terceiro filme. Vai ter curta do Groot. Tô apaixonada. Já tá confirmado também que as gravações de Thor Love and Thunder vão começar em janeiro e o filme está previsto para 6 de maio de 2022 para o seu lançamento. Vai ter filme do Blade, vai ter filme do Homem-Formiga e Vespa no Mundo Quântico, esse é o nome. Foi confirmado também Pantera Negra 2,
que já avisaram que não vão fazer um recast, quer dizer, não vão chamar outro ator para fazer o papel que o Chadwick fazia. Então vamos descobrir aí ao longo do tempo como eles vão fazer essa história acontecer. E já está em produção, com estreia prevista para dia 8 de julho de 2022. Então essas gravações vão ter que começar aí pelo começo do ano que vem. E foi confirmado também Quarteto Fantástico, que vai ter o mesmo diretor de Homem-Aranha. É tanto conteúdo que esse vídeo tá enorme. A gente vai ficar falando especificamente de cada conteúdo ao longo aí desses anos todos, aqui e no meu Instagram. Então já me segue em tudo pra você ficar sabendo de cada novidadezinha, cada fofoquinha que aparece. E eu vou explicando tudo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo desinformado. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você tá mais esperando pra esse universo Disney. E eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo.